A paz do Senhor Jesus a todos a todos os alunos do curso de Teologia Maranata. Estamos aqui, meus irmãos, dando início a esse curso de teologia, curso avançado de teologia. Amém. Espero que esse estudo possa fazer com que os irmãos cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém. Esta é a primeira aula. A primeira aula nós vamos tratar sobre bibliologia, sobre a Bíblia, não é? São 30 matérias cheias de conteúdo para os nossos corações. Amém? Essas aulas vai ser gravadas e depois postado lá no grupo do WhatsApp. E junto com a videoaula vai ser postada também o PDF, tá bom? Para que nós possamos estudar a palavra do Senhor. Primeira aula, primeira matéria, bibliologia. Vamos conhecer a Bíblia no seu conteúdo, como ela que foi escrita, por quem escrita, como foi escrito e muito mais nesse estudo. Amém? Espero que essa aula possa fazer os irmãos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém? Bibliologia. Vamos começar com a introdução da Bíblia. Amém? Meus irmãos, no Brasil, com o avanço do liberalismo teológico em faculdades e seminário, outrora ortodoxos, a doutrina da Bíblia nunca se fez tão necessária, pois não são poucos os teólogos que não mais a defendem com a palavra, como a palavra de Deus inspirada e inerrante. Iremos ver o que é realmente a Bíblia, sua autoria divina humana e outros pontos de igual importância que nos ajudarão a compreender porque as Sagradas Escrituras são o livro dos livros. Amém? Apesar de sua antiguidade, continua a Bíblia tão atual quanto foi nos tempos de Moisés, Jeremias e Paulo. Ela dá testemunho acerca de Cristo e testifica que ele é de fato filho de Deus. E meus irmãos, durante o ministério terreno de nosso Senhor, as escrituras do Antigo Testamento eram conhecidas genericamente como a lei e os escritos e os profetas. Vieram então as escrituras dos apóstolos, não é? Igualmente inspiradas pelo Espírito Santo, como denominar, pois ambos os testamentos, alguns pais das igrejas, cognominavam-nos de divina literatura. Faltava então, porém, uma palavra técnica que viesse a dar uma visão extra do significado das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Era necessário, pois, denominar o conjunto de pequenos livros que acompanham a palavra de Deus. Foi assim que a palavra Bíblia começou a popularizar-se. O significado, meus irmãos, da palavra Bíblia vem do original grego. O termo Bíblia significa livros ou coleções de pequenos livros, não é? Atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocábulo para se referir à palavra de Deus no Oriente. A palavra em questão foi introduzida por Jerônimo, tradutor da Vulgata, o qual costumeiramente chamava o sagrado livro de Bíblia de biblioteca divina. A palavra Bíblia é o plural de biblos. Os gregos assim chamavam os rolos nos quais escreviam as suas obras, numa clara referência ao centro produtor desse material, a cidade de Biblos, no Antigo Testamento, não é? A cidade de Gibal, localizada na costa mediterrânea, ocupada hoje pelo Líbano.
Desde João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, na qual judeus e cristãos baseiam a sua fé. Os primeiros reconhecem apenas a primeira parte das escrituras, né? Então os judeus eles vão reconhecer ali só a primeira parte das escrituras, do Antigo Testamento. Os segundos consideram tanto a sua primeira quanto a sua segunda parte como a palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus, não é? Então os judeus ali vai considerar só o Velho Testamento, né, como a palavra inspirada por Deus, e nós como cristãos nós vamos entender que toda a Bíblia ela é inspirada, toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada por Deus, amém? Agora vamos entender aqui um pouco as línguas e os materiais da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita em qual línguas, né? Que tipo de materiais foi usado ali para escrever a Bíblia? É esse que nós vamos entender agora. Meu irmão, as línguas e os materiais da Bíblia, até esse momento, nosso estudo tem se centrado ao redor dos dois primeiros elos da cadeia, não é? Vinda de Deus para nós. O primeiro elo é a inspiração que envolvia a outorga e o registro da revelação de Deus para o homem, não é? Para o homem mediante as profecias, mediante os profetas, mediante as profecias. O segundo elo é a canonização, né, que envolvia o reconhecimento e a compilação dos registros proféticos pelo povo de Deus, a fim de compartilhar esses registros com os novos crentes e com as gerações futuras. Era necessário, meus irmãos, que se copiasse, traduzisse e recopiasse e retraduzisse este livro. Esse processo constitui o terceiro elo da corrente de comunicação, não é, conhecida como transmissão da Bíblia. Não é? Então foi necessário traduzir e retraduzir a palavra de Deus para que nós possamos entender, né? E visto que a Bíblia vem passando por quase 2000 anos de transmissão, não computando o Antigo Testamento, é razoável que se pergunte se a Bíblia em português de que dispomos hoje, no final do século XX, constitui reproduções exatas dos textos hebraicos e grego. Em suma, meus irmãos, até que ponto a Bíblia sofreu danos no processo de transmissão? A fim de responder, meus irmãos, a essas perguntas e tratar bem desse assunto, será necessário que examinemos a ciência da crítica textual, que compreende as línguas e os materiais da Bíblia, bem como as evidências documentais dos próprios manuscritos. Amém? Então é necessário fazer uma crítica textual da palavra de Deus para que nós entendamos ali os manuscritos da Bíblia. Amém? Agora vamos entender aqui a importância das línguas escritas, né? Vamos aqui entender um pouquinho sobre a importância das línguas da qual foi escrita a palavra de Deus. As línguas bíblicas particulares, não é? Em particular. Meus irmãos, as línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, a Bíblia vieram das famílias de línguas semíticas e indo-europeias. Da família semítica que originaram as línguas básicas do Antigo Testamento, qual sejam o hebraico e o aramaico siriaco,
além dessas línguas, o latim e o grego representam a família indo-europeia. De modo indireto, os fenícios eles exerceram um papel importante na transmissão da Bíblia ao criar o veículo básico que fez que a linguagem escrita fosse menos complicada do que havia sido até então. Inventaram o alfabeto, não é? Então eles inventaram ali o alfabeto para descomplicar um pouco ali a língua falada no tempo ali da palavra do Senhor, amém? Vamos entender um pouquinho sobre a língua do Antigo Testamento. Meus irmãos, o aramaico era a língua dos sírios, tendo sido usada em todo o período do Antigo Testamento, durante ali o século século XIV, né, falava-se ali o aramaico. O século XIV a.C., o aramaico se tornou língua geral de todo o Oriente Próximo. Seu uso generalizando-se refletiu nos nossos geográficos e nos textos bíblicos de Esdras, não é? E de Daniel. O hebraico, meus irmãos, é a língua principal do Antigo Testamento, especialmente adequada para a tarefa de criar uma ligação entre a biografia, não é, do povo de Deus e o relacionamento do Senhor com o seu povo. O hebraico encaixou-se bem nessa tarefa porque é a língua pictórica, não é? Expressa-se mediante metáforas vividas e audaciosas, capazes de desafiar e dramatizar a narrativa dos acontecimentos, não é? Além disso, o hebraico, meus irmãos, é uma língua pessoal, apela diretamente ao coração e às emoções, e não apenas à mente e à razão. É uma língua em que a mensagem é mais sentida que meramente pensada, não é? Então a língua hebraica ela apela mais para o coração. É uma língua mais sentida do que uma língua pensada. As línguas do Novo Testamento, as línguas semíticas também foram usadas na redação do Novo Testamento. Na verdade, meus irmãos, Jesus e seus discípulos falavam o aramaico, sua língua materna, tendo sido essa a língua falada por toda a Palestina na época. Enquanto agonizava na cruz, Jesus clamou em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparasse, como diz Mateus 27, 46. Então nós podemos ver ali que no Novo Testamento a língua, não é? A língua ali falada era o aramaico. Jesus falava em aramaico, os discípulos falavam em aramaico. Além das línguas semíticas a influenciar o Novo Testamento, temos as indo-europeias, o latim e o grego. O latim influenciou ali ao emprestar muitas palavras como centurião, não é? Centurião é uma língua latina, tributo também é uma língua latina e legião também é uma língua latina. E pelas inscrições trilingüe na cruz, em latim e em hebraico e em grego, não é? Então nós podemos ver ali que naquela plaquinha em cima da cruz de Jesus, ela foi escrita ali em 3 línguas, né? Língua latina, língua hebraica e língua grega.
Amém? Para nós ver tão quão é importante as línguas, não é? E, no entanto, meus irmãos, no entanto, a língua em que se escreveu o Novo Testamento foi o grego, né? Até o fim do século ali 19, não é? No século 19 foi a língua grega. Cria-se que o grego do Novo Testamento era a língua especial do Espírito Santo, mas a partir ali de então, essa língua tem sido identificada como um dos 5 estágios do desenvolvimento da língua grega. Esse grego, koiné, era a língua mais amplamente conhecida em todo o mundo do século I. O alfabeto havia sido tomado dos fenícios. Seus valores culturais e vocabulários cobriam vastas expansões, não é, geográfica, vindo a tornar-se a língua oficial dos reinados em que se dividiu o grande império, né? O grande império de Alexandre o Grande. E o aparecimento providencial desta língua, meus irmãos, o aparecimento providencial desta língua, ao lado de outros desenvolvimentos culturais, políticos, sociais e religiosos durante o primeiro século antes de Cristo. E fica implícito na declaração de Paulo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei. Gálatas 4:4. O grego do Novo Testamento adaptou-se de modo adequado à finalidade de interpretar a revelação de Cristo em linguagem teológica. Tinha recursos linguísticos especiais para essa tarefa. Por ser um idioma intelectual, era um idioma da mente mais que do coração. Amém? E os filósofos atestam isso amplamente. O grego tem precisão, técnicas de expressões não encontrada no hebraico. E além disso, meus irmãos, o grego era uma língua quase universal. A verdade do Antigo Testamento a respeito de Deus foi revelada inicialmente a uma nação, e essa nação, Israel, em sua própria língua, o hebraico, não é? A revelação completa dada por Cristo no Novo Testamento não veio de forma tão restrita. Em vez disso, a mensagem de Cristo deveria ser anunciada no mundo todo. Em seu nome se pregara o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, amém, até os confins do mundo, como diz Lucas 24:47. Agora nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre o desenvolvimento da língua escrita. Não é como se desenvolveu a língua escrita, como começou a língua escrita, quem começou as línguas escritas, né? O avanço na escrita. Meus irmãos, ainda que o Antigo Testamento nada diga a respeito do desenvolvimento da escrita, podemos discernir 3 estágios, não é? São 3 estágios desse desenvolvimento. No primeiro estágio, acham-se os pictogramas, ou representações rudes que antecederam a escrita atual. Eram figuras que representavam seres humanos, né? Então esses pictogramas
representavam seres humanos. Os animais como o boi, o leão e a águia, com o passar do tempo, os pictogramas foram perdendo sua posição dominante como meio de comunicação, né? Então eles perderam ali a sua força como meio de comunicação, não é? E ali, ao perder ali o seu meio de comunicação escrita, foram substituídos por ideogramas, né? Então os pictogramas perdeu ali a sua força e eles foi substituído por ideogramas, figuras que representavam ideias em vez de pessoas. E objetos, né? Um objeto como o sol representava o calor. Um homem de idade representava a velhice. A águia, não é? Representava o poder, o boi a força e o leão a realeza e etc. De modo que tais ideogramas gradualmente foram substituindo os pictogramas. E outra expansão, meus irmãos, dos pictogramas foram os fonogramas, né? Fonogramas, ou traços que representavam sons em vez de objetos ou ideias. Uma boca poderia representar o verbo falar. O ouvido poderia representar o verbo ouvir, não é? O verbo ouvir, o verbo andar, uma perna representava o verbo andar. Uma cabeça de leão poderia significar um estrondo, a cabeça de um pássaro, um som delicado, uma harpa, a música e assim por diante. E assim por diante foi mudado ali os verbos, né? E deu-se um passo gigantesco no desenvolvimento da escrita, depois de longo tempo, quando os fenícios desenvolveram sua maior inovação na história da comunicação escrita, o alfabeto. Então eles foram ali, os fenícios, e deu um passo gigantesco, né? Começaram a desenvolver o alfabeto, a era da escrita. Começaram ali a desenvolver o alfabeto e aí começou a era da escrita. Amém? As evidências da escrita na antiguidade, meus irmãos, de modo algum são abundantes, mas a existência pelo menos bastam como expressões elevadas do desenvolvimento cultural. Parece que a escrita se desenvolveu durante o quarto milênio antes de Cristo. No segundo milênio antes de Cristo, várias experiências conduziram ao desenvolvimento do alfabeto e de documentos escritos por parte dos fenícios. Tudo isso se completa antes da época de Moisés, que escreveu não antes de mais ou menos 1450 anos antes de Cristo, amém? Já em 350 antes de Cristo, os sumérios usaram tabuinhas de barro para a escrita cuneiforme e registravam acontecimentos de sua história na Mesopotâmia. Como exemplo deste tipo de escrita, temos a descrição sumeriana do dilúvio, que teria sido gravada em
dos 2100 a.C. Amém? Havia no Egito, em 3100 a.C., alguns documentos escritos em hierográficos, pictografia. Dentre esses escritos egípcios primitivos estavam os ensinos de Cajenim e o ensino de Planheten, que datam de 270 a.C., 2700 datam 2700 a.C. A partir de 2500 a.C., usavam-se textos pictográficos em Bíblios, Gebal e na Síria, em suma, Moisés e os demais autores da Bíblia escreveram numa época em que a humanidade estava alfabetizada, ou melhor dizendo, já podia comunicar seus pensamentos por escrito. Então, quando Moisés escreveu ali Gênesis, aquele povo já estava alfabetizado e já podia se comunicar ali através das escritas. Amém? Agora, os materiais e os instrumentos de escritas, não é? Vamos aqui entender quais os materiais, não é, que foi escritos. Amém? Os autores das escrituras empregaram os mesmos materiais em uso no mundo antigo. Por exemplo, as tabuinhas de barro eram usadas não só na antiga Sumária, já em 350 a.C., como também por Jeremias, em Jeremias 17:13, e por Ezequiel, em Ezequiel 4:1. As pedras também eram usadas para fazer inscrições na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina, para gravação, por exemplo, de códigos de Hammurabi. Não é? Dois textos da pedra de Roseta e da pedra moabita foram empregadas também na região do rio do Cal, no Líbano, e em Benstum, na Pérsia, Irã, como também por escritores bíblicos em Êxodo 24:12 e Êxodo 32:15, 16 e Deuteronômio 27 e Josué 8:31 ao 32. O papiro foi usado na antiga Gebal Bíblios e no Egito por volta de 2100 a.C. Eram folhas de uma planta que se prensava e colocavam para formar um rolo. Foi o material que o apóstolo João usou para escrever o Apocalipse. Amém? E suas cartas em 2 João 12, né? Então, João usou para escrever o Apocalipse e suas cartas em 2 João 12. Velino, bergamil e couro são palavras que designam os vários estágios, não é? Estágios de produção de um material de escrita feito de pele de animais. O velino era desconhecido até 200 a.C., pelo que Jeremias teria dito em Jeremias 36:23. Em mente, o couro, Paulo se refere a bergaminhos em 2 Timóteo 4:13. Outros materiais para escrita eram o metal, não é?
Outro material usado para escrita era o metal, em Êxodo 28, 36 e Jó 19, 24, Mateus 22, 19 ao 20. A cera em Isaías 8, 1, Isaías 30, versículo 8 e Hebreus 20, e Hebreus 2, 2 e Lucas 1, 63. As pedras preciosas em Êxodo 39, 6 ao 14. E os cacos de louças, os trogos, como mostra Jó 28. Jó 2, versículo 8. Amém? Amém, meu irmão? Essa foi a primeira aula. Vamos parar aqui, 30 minutinhos deu aqui. Vamos continuar na segunda aula, conhecendo os instrumentos de escrita. Amém? Espero que essa aula possa ensinar mais os irmãos, que você possa aprender com essa aula. Amém? E vamos para a segunda aula. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Tchau!